esse é o último vídeo do Abril do Mistério. Mas antes de eu continuar com a história, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, me inscrever. Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram. A história de hoje é da família, né, das 5 crianças Solders. É a continuação e último vídeo do Abril do Mistério. Eu vou tentar lembrar qual foi a última coisa que eu falei aqui no último vídeo pra poder continuar. Eu terminei falando o primeiro vídeo, né, da família, que foi quando o John, um dos filhos que sobreviveu, deu depoimentos meio controversos. Uma hora ele falou que viu as crianças dormindo no sótão, outra hora ele falou que não chegou a ver. Então, parece que tem algo estranho. Agora sim a gente pode continuar a história da onde eu parei. Enfim, quando a família que sobreviveu, né, os pais dos 3 filhos que sobreviveram, 3? 4. 4 filhos que sobreviveram, saíram da casa, a Marion, a filha mais velha, tentou ligar para a polícia, porém o telefone estava sem sinal, então ela correu até a casa do vizinho, que era meio longe, e um homem que estava passando na estrada na hora viu a casa em chamas, também tentou ligar para a polícia, porém nem a Marion nem esse homem conseguiu finalizar a chamada porque os telefones estavam sem sinal. Não se sabe até hoje quem conseguiu finalizar a ligação e falar com a polícia, porém ou foi o vizinho ou foi o motorista que estava, né, que viu a casa em chamas. Porém, um dos dois foram até a cidade vizinha e lá conseguiram finalizar a chamada. Mas vale lembrar que isso é na década de 40. Então, tudo era mais difícil. Tinha muito menos pessoas trabalhando na polícia, digamos assim, porque muitos foram para a guerra. Então, tinha mais pessoas na guerra do que vivendo na cidade. Por isso que era tão difícil falar no telefone, bombeiro chegar até a cidade, a polícia chegar até a casa, ok? Então vale lembrar isso. O pai, ele tentou chegar no sótão para pegar os seus outros 3 filhos de todas as formas possíveis, mas não conseguiu. Inclusive, ele tentou usar o caminhão dele empurrando, né, para conseguir subir no teto, para subir, para entrar, porém o caminhão não estava funcionando. Só que aí que fica estranho. Na noite anterior, né, pouco antes do acidente, todos os caminhões estavam funcionando normalmente. Porém, na hora do acidente, do incêndio, não estavam funcionando. E, infelizmente, por eles não conseguirem chegar até o sótão, eles só puderam ficar olhando para casa durante 45 minutos pegar fogo, porque não tinha o que fazer, não conseguia entrar na casa, a polícia ou o bombeiro não chegava e o incêndio durou 45 minutos e a família precisou ficar apenas olhando. E, por conta disso, acreditou que seus outros filhos tinham morrido no incêndio. E os bombeiros que estavam no momento eram muito pouco, então, infelizmente, eles precisavam pedir ajuda para pessoas que não eram bombeiros, porque a maioria dos bombeiros que foram atender não eram bombeiros. Eu vou explicar o porquê, vou dar um exemplo. Então, eles precisavam chamar outras pessoas e com isso só conseguiram chegar na manhã seguinte. Inclusive, o chefe dos bombeiros informou que ele mesmo precisou esperar alguém chegar porque ele não sabia dirigir carro de bombeiro. Então ele precisou esperar alguém que soubesse dirigir o carro do bombeiro para ir apagar o incêndio. Com isso, eles só conseguiram chegar na manhã seguinte. Inclusive, um dos bombeiros que foram até o incêndio era o irmão de Jenny, a mãe da família. E ele e os seus companheiros não puderam fazer mais nada, porque o fogo já tinha apagado, eles só podiam olhar pela casa, ver o que sobrou e ver se encontrava as crianças. Porém, é aí que fica estranho. Testemunhas disseram que encontraram órgãos internos e informaram os bombeiros. Porém, os bombeiros pediram para não informar a família. E os profissionais em incêndio disseram que os bombeiros fizeram buscas superficiais na casa e tudo mais. Então, foi estranho. Ou eles só sabiam desses órgãos internos e por algum motivo não quis contar a família, ou
eles não quiseram contar porque nem eles tinham visto, porque eles fizeram aquelas buscas só, tipo, olhando por cima. Então tem essas duas opções. Mas o chefe dos bombeiros afirmaram que com certeza as crianças morreram no incêndio por conta da alta temperatura, né? Que com certeza ninguém sobreviveria à temperatura em que o fogo estava. E os bombeiros pediram que a família não mexesse no local para outras pessoas mais especialistas, né, mais especializados em incêndio, fossem até o local para averiguar novamente. Porém, acho que isso não aconteceu, porque 4 dias depois os pais não aguentaram mais ver a casa em cinzas, o chão, e jogaram terra em cima das cinzas, e ali eles fizeram um memorial para os filhos. Outro dia, o inquérito que os especialistas deram era que realmente o incêndio tinha sido por conta do sistema elétrico. Porém, uma das pessoas que estavam, né, julgando, era um desses especialistas, era o cara que tinha ameaçado o pai, né, tinha ameaçado George, e disse que a casa e os filhos iriam virar fumo, virar pó, então algo tá errado, né? Um dos caras que disse que o problema não tinha sido o fogo posto e sim o sistema elétrico foi a pessoa que ameaçou a família e tinha dito que isso iria acontecer com a casa e com os filhos. Isso é bem estranho. E o jornal local deu uma reportagem meio controversa, porque eles afirmaram que restos mortais, né, restos dos corpos, tinham sido encontrados no local. Porém, não foi isso. Apenas partes dos corpos foram encontrados no local. E o enterro das crianças, né, o funeral, foi dia 2 de janeiro de 1946. Porém, os pais estavam muito mal, muito perturbados, não conseguiram ir no funeral. E pouco tempo depois que a família começou a reconstruir sua vida, eles até questionaram se as luzes de Natal não foram a causa do incêndio. Porém, eles depois encontraram a escada que eles iam usar para tentar buscar os filhos a 23 metros do local. Ela apareceu magicamente a 23 metros da casa. E o especialista em linha telefônica disse à família que os fios do telefone foram cortados por alguém que subiu em algum lugar, usando algum lugar, a 4 metros, né? Então, eles subiram, alguém usou alguma coisa, talvez a escada da família, para subir até o poste e cortar os fios telefônicos. E isso acabou que a família não conseguiu usar o telefone para chamar a polícia mais rápido. Visto roubando um bloco da casa da família, foi preso por isso e também porque foi ele que cortou o fio elétrico. Mas ele disse que não sabia que era o fio elétrico, achou que era apenas um fio normal. Então ele disse que não tinha nada a ver com o incêndio. Nunca acreditou que os filhos tinham morrido e não tinha aparecido o corpo, né, os ossos, porque ela questionou isso e questionou também o incêndio de uma casa próxima onde tinha 7 pessoas e as 7 pessoas da família morreram, mas foram encontrados ossos. Então ela achou estranho, porque era o mesmo tipo de incêndio, né? E os ossos dessa família apareceram e o dos filhos dela não. Então foi aí que ela começou a realmente questionar se os filhos realmente não estavam vivos. E Jenny foi até o fundo porque ela ligou para um especialista em crematório e perguntou qual era o grau de temperatura que os ossos iriam se desfazer ou sumir. E ela concluiu, né, ela teve essa informação que o fogo da casa dela não teria feito isso com os ossos dos filhos, porque era muito mais baixo, então os ossos das crianças teriam sido vistos, porque o fogo não era tão quente, né, não tão forte assim para fazer os ossos sumirem. Voltando lá aos caminhões que não funcionaram na hora, um dos genros do George, lá em 2013, disse que talvez os caminhões não tenham funcionado por conta da pressa do George, os caminhões poderiam ter sido inundados e que isso acabou fazendo que o caminhão não funcionasse. Né? Ele não acredita muito que alguém tenha feito algo com os caminhões, e sim que na pressa George
teria feito algo que quebrou o caminhão. Alguns relatos disseram que talvez os telefonemas que a Jenny tinha recebido na noite tinha sido algo a ver com o incêndio, porém encontraram essa mulher que ligou lá na casa da Jenny e ela afirmou que tinha sido um engano. A partir da primavera que foi chegando, a Jenny e a família começaram a cuidar mais da família, né, do memorial, e Jenny fez um jardim onde ela cuidou do jardim até a sua morte. Porém, lá em 46, a família começou a duvidar novamente se os filhos não estavam vivos. E um cara que passou dirigindo pela rua na noite do incêndio afirmou que tinha visto pessoas jogando bolas de fogo em direção à casa. Quando o inverno chegou, Sylvia, filha caçula, achou algo no jardim da casa e George lembrou do que a esposa disse, né, sobre algo estar caindo no telhado. E este objeto que a Sylvia achou era um pedaço de uma bomba, meio que caseira, e então eles acharam que o incêndio, a bola de fogo que o moço disse, começou lá no telhado. Rolou rumores que o Morris, que foi o chefe, né, dos bombeiros, que disse que não sabia dirigir caminhão de bombeiro, disseram que ele tinha encontrado um coração no incêndio, porém que ele enterrou este coração numa lata de metal, acho que foi isso. Então, parece que ele tinha algo a ver com o incêndio. Porém, George ficou sabendo disso e confrontou Morris, né? Confrontou o chefe de bombeiros, onde se assustou e levou ele até o local, desenterraram a caixa de metal e levaram um especialista, e ali confirmaram que não era um coração, e sim o fígado de um porco que nunca tinha ardido em chamas. Lá em 49, George não esperou a escavação do local, ele mesmo fazia isso. E ele viu uma reportagem de uma bailarina lá em Nova York, onde ele achou muito parecida com uma das suas filhas, e foi até o local para encontrar ela, mas ele não conseguiu porque negaram o encontro. Ele entrou em contato com o FBI pedindo ajuda para investigar essa moça, mas o FBI disse que não estava na sua jurisdição, então não poderia fazer nada. E lá em 49, George conseguiu convencer um patologista a ir até o local e investigar. E lá, o patologista encontrou um diário das crianças, né, um diário das crianças, e encontrou ossos das vértebras, acho que é isso, de uma das crianças. E este osso era de uma pessoa, né, um adolescente entre 16 e 17 anos, e pensando agora, se realmente fosse ou for, é do Maurice, que tinha 16 anos, se eu não me engano era ele que tinha 16 anos. O especialista disse que os ossos não tinham fragmentos de incêndio, né, de fogo nem nada, então será que os ossos foram postos no local? E mais tarde descobriram que os ossos vieram do cemitério em Mount Hope, acho que é isso. Mas isso não explicava o porquê que os ossos tinham sido retirados do cemitério e colocados no local do incêndio. A investigação chamou a atenção de vários locais do país e um tribunal de Virgínia Ocidental achou estranho e convocou uma audiência. Porém, eles acharam que era um caso impossível, então foram deixando pra lá. Mesmo assim, a família não desistiu e começou a fazer panfletos pela cidade, onde eles ofereciam $5.000 para quem tivesse informação, e esse dinheiro duplicou logo depois. A testemunha de um hotel disse que tinham visto as crianças uma semana depois do incêndio entrando no local, entrando no hotel, e quando tentou conversar com as crianças, um rapaz que estava acompanhando eles olhou muito feio para o cara e falou em italiano com as crianças. Mas a polícia não levou a fim, né? Não quis ir a fundo, porque disse que
por conta da fotografia que eles tinham visto da criança, ele jamais iria reconhecer as crianças. Uma mulher disse a ele que tinha visto Marta em um convento. Outra pessoa disse para ele que tinha visto pessoas falando sobre o acidente no bar. Inclusive, George viu que os parentes de Jenny, sua esposa, tinham filhos muito parecidos com o dele. Então, o parente, né, da Jenny e do George, no caso, teve que provar que seus filhos eram seus filhos, porque George achou que ele tinha raptado os seus filhos. Não sei se deu pra entender. Ai, uma abelha. Uma mulher tinha dito que Louis, um dos filhos que teriam morrido no incêndio, contou a ela quem ele era quando ele estava alcoolizado, e George e um dos seus genros foram tentar falar com essa mulher, né, pedir informação, mas não conseguiram falar com ela. Jenny, um tempo depois, recebeu, ou melhor, anos depois, uma foto que parecia muito seu filho Louis, e vinha de Connecticut, acho que é isso, e tinha uma mensagem e tal, e eles usaram essa foto para colocar no painel, esconderam o local onde possivelmente ele estaria e mandaram essa foto para um investigador. Porém, esse investigador nunca deu uma resposta para eles. George morreu em 69 e Jane e seus filhos continuaram nas buscas dos filhos dos irmãos, menos o John, o filho mais velho, porque ele disse que a família deveria esquecer o acidente e seguir suas vidas. E após a morte de George, Jenny continuou na casa, continuou cuidando de tudo, porém ela usou preto pelo resto da sua vida, né, até ela morrer, em respeito, em luto pelo seu esposo e pelos seus filhos. Os filhos de Jenny e seus próprios filhos continuaram a investigação e eles e a cidade acreditam que a máfia siciliana realmente extorquia George por conta que ele era contra, extorquia a cidade, e que conseguiram causar o incêndio e que conseguiram convencer os filhos que estavam no sótão, né, as crianças que morreram, a sair da casa por algum motivo, e que se eles estiverem vivos, eles nunca entraram em contato com a família para proteção deles. Então, eles acreditam que as crianças estão vivas, mas que não entraram em contato em proteção aos seus irmãos, aos seus sobrinhos, enfim. E a foto do Louis, que aparentemente era ele tinha por cerca de 30 anos, que era a idade que Louis teria. Sylvia, a única filha viva, disse que ela tinha 10 anos, ela foi a última a sair da casa, e que ela acredita que os irmãos estão vivos, e que ela conseguiu, e ela sentiu a dor dos pais, principalmente do pai, durante muitos anos. E sua filha, lá em 2006, disse que, assim, eu vou tentar resumir e falar da cabeça. Ela prometeu aos meus avós que jamais deixaria essa história morrer e que faria tudo para encontrar seus irmãos. Porém, realmente, o rapaz, também estar passando foto pra vocês, realmente é muito parecido com o Louis. É incrível a semelhança entre eles. Talvez as crianças realmente foram pra Itália, estão protegendo a família. Talvez aquela lá, sendo bailarina, era Marta, talvez esse seja Louis. E as outras crianças, né, a Beth e a Jenny. Falta a Beth, a Jenny e quem? Maurice? Acho que é isso. Acho que falta 3 que não se tem notícias. Mas eu não sei não. Talvez eles estejam vivos realmente. É o que a gente espera, por mais que talvez a família nunca encontre, é melhor que eles estejam vivos. E é isso, essa é a história da família Solders, acho que é isso. É o último vídeo, né, do Abrir do Mistério. Perdão se o vídeo é grande. Eu vou tentar diminuir. Perdão pelo barulho que eu vou fechar aqui. Eita, quebrei o negócio. Perdão pelo vídeo que não teve. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Vai ter outros vídeos. E é isso. Beijo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, me seguir no Insta, no TikTok. E é isso. Ah, realmente me siga no TikTok, que ultimamente eu tenho postado bastante coisa lá. Beijo.